Olá, paz e bem. Estamos aqui reunidos para ver, né, se o Concílio de Trento mentiu quando diz que as 14 cartas paulinas, né, as cartas paulinas eram 14, né, as epístolas de São Paulo eram 14. Por quê? Porque surgiu esse problema, tá? Por causa do vídeo de ontem, que eu estava explicando que a carta, né, de Paulo não foi escrita por Paulo. Existem cartas paulinas que são atribuídas a ele, mas Paulo não as escreveu. E tem, né, algumas que são questionadas. Então, a questão, né, toda aqui é a seguinte. Deixa eu colocar aqui o que o irmãozinho perguntou. Né, ele colocou o Concílio de Trento, né, falando sobre o Novo Testamento, citando as 14 epístolas de São Paulo. Eu não vou ler tudo, porque está aí na tela, tá? E, e termina assim, se desprezar cientemente dessas tradições, né, seja excomungado. E aí ele pergunta, portanto, os padrecos reunidos no Concílio de Trento mentiram quando atribuíram as cartas canônicas de Paulo ao próprio Paulo? O que acontece? Né? A primeira questão que foi levantada, tá, até por um outro irmão, é que o autor de Timóteo, da segunda Timóteo, reza por um morto, como era costume judaico, tá bom? Mas eu queria ir um pouquinho mais fundo, porque eu acho às vezes que as pessoas acham que a Bíblia é um meu querido diário. Então, a primeira coisa que tem é que ali não só trata dos livros da Sagrada Escritura, trata também da tradição, entendeu? Então, o texto, né, vem falando que Deus é o autor da Sagrada Escritura, blá, blá, blá. Quem quiser vai lá ler lá no Concílio de Trento, número 783, eu não vou me aprofundar nisso, tá? O que eu quero é que vocês pensem no seguinte, o que o Concílio de Trento ele ia discutir, tá? A autoria dos livros, de quem pertence aquele qual livro, ou o número de livros da Bíblia. O que estava em debate naquele tempo, né, quando o protestantismo surge? Né? Porque Karl Dastin ou André Bodenstein, né, foi um protestante que em 520 ele questionou os 7 livros do Antigo Testamento. Tá? Eu não vou entrar em questão aqui dos 7 livros, que já teve concílios anteriores, blá blá blá, porque os protestantes acham que os 7 livros foram enfiados lá depois do Concílio de Trento. Não é isso que eu vou entrar aqui. Tá? Mas o que houve foi o questionamento desses 7 livros. Eu queria saber como é que é o questionamento dos 7 livros que eles dizem que foram colocados depois do Concílio de Trento, se antes do Concílio de Trento já tinha gente tirando. Isso é uma coisa que os protestantes, cronologicamente, não tem como explicar, até porque a Bíblia de Gutenberg já vem, né, completinha. E Lutero seguiu isso, tá bom? Esse pensamento do Oldenstein aí, do Karl Stasten, desculpa aí que meu alemão é uma titica, mas Lutero seguiu isso. Então a preocupação, se vocês forem ler aqui, é o seguinte: são, portanto, os que vão seguir vão enumerados. São os números, a quantidade de livros. E não é só citado o Novo Testamento, é citado também o Antigo Testamento. Se você parar para ler, eu vou falar isso mais adiante também. Então, o assunto era a autenticidade e o valor teológico dos livros, tá? E não a autoria. Porque para o católico, o importante é que o autor seja Deus.
Tanto é que fala, tanto o Antigo como o Novo Testamento tem o mesmo autor, que é Deus. Eu espero que os protestantes não discordem disso. Que a autoria não importa da Bíblia, e sim que é o autor. Não importa quem escreveu, importa quem fez. O autor, a gente está dizendo, para a gente é o de menos. Se foi Paulo, José, Manel, não me importa. Entendeu? O importante é que o autor é Deus. O pertencimento, para mim, não quer dizer nada. Por exemplo, se você pegar, né, só para dar um exemplo aqui, para que ninguém fique aí boiando. Mas, contudo, todavia, porém, né, vamos pegar aqui a Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém católica, que foi feita também com a ajuda de protestantes, já tinha uma dúvida sobre a autenticidade da carta de Hebreus, desde a antiguidade. Está lá exatamente isso. Ao contrário de todas as precedentes, a Epístola de Hebreus teve a sua autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade. Raramente se contestou sua canonicidade, mas a Igreja do Ocidente, a romana, até o fim do século IV, recusou-se a atribuí-la a Paulo. O que você pode dizer sobre ela é que alguém ouviu falar de Jesus. E o mais provável é que essa carta dos Hebreus tenha sido escrita entre 80 e 90, quando Paulo já estava morto. Mas ela está lá, atribuída a Paulo. Hoje em dia, já se coloca ela como não algumas vertentes colocam que não é Paulo que escreveu, ponto final. E eu concordo, eu acho que Paulo não escreveu essa carta, até pela datação dela, tá? Mas são coisas que a evolução da doutrina vai, né, o estudo da palavra vai revelando para a gente. Quem estudou Platão sabe que a luz, né, a revelação, ela vem aos poucos. A própria Igreja Católica fala isso. Apesar de tudo ter sido revelado, a revelação ter sido completa, ela vem se mostrando aos poucos. Não foi ali logo que João morreu que saiu a Bíblia, caiu de paraquedas, não. Demorou 300 anos para ter os livros da Bíblia. Isso é uma revelação que se deu aos poucos, dentro da tradição católica, dentro da liturgia católica. Entendeu? Isso são coisas que as pessoas têm que entender. Eu acho que deveriam, pelo menos. Né? Por exemplo, hoje em dia se discute se Paulo escreveu a segunda Tessalonicenses. Isso foi levantado em 1904 por um teólogo luterano alemão, o Gregory William. Tá? E depois um padre, né, católico, teólogo católico, em 1972, ele também começou a questionar isso. E hoje em dia há um questionamento se ele escreveu a segunda carta de Tessalonicenses. Se foi, beleza. Se não foi, não tem problema. No problema, meu amigo, no problema. Para a gente não tem problema isso, de modo algum. Isso é uma coisa que as pessoas tinham que entender. Vamos para uma coisa mais simples. Vamos lá, o Concílio de Trento, né? No Antigo Testamento. Está aqui, as 5 de Moisés. E há de se convir que as 5 de Moisés está falando do Pentateuco, que é a Torá, que é o livro mais importante dos judeus. E ela é atribuída a Moisés. Acabou.
tanto católicos como judeus hão de concordar isso. Ela é atribuída a Moisés. Mas um estudo detalhado, tá, do que está ali, você vai ver que, cara, sinceramente, há o quê? Há outras coisas ali, que não foi só Moisés que escreveu. Aliás, eu questiono até se Moisés escreveu alguma coisa. Porque a Bíblia começa a ser formada a partir ali do exílio da Babilônia. Tá? Eu acho que eu tenho isso aqui no meu canal. Procurar aí com calma, tem. Mas, se você for procurar, você vê que o que formou aquilo. Você tem a tradição javista, né? Que é aquela que fala Javé, né? Tem ali o Gênesis capítulo 2, Números, tá? É Eloísta que chama Deus de Elohim, né? Também está presente no Gênesis, no Êxodo, nos Números. A tradição sacerdotal, né? É encontrada nos 4 primeiros livros, né? Levítico é formado só por essa tradição, e a do Deuteronômio, que tem uma origem muito obscura, até a própria Bíblia relata isso, que ela foi reachada lá, né, por um rei lá no templo. Moisés teve nada a ver com isso, gente, se bobear, tá, diretamente. Mas indiretamente, através da tradição oral, eu acredito que sim, isso foi pescado pela tradição oral, e aí foi montada a Bíblia. Quando você vê esse quadro aqui, aí você, caramba, realmente. Olha só que coisa interessante. Então, é preciso entender isso. Na Bíblia não tá, ninguém está nem aí para que autor de quê, aonde, quando. Outro exemplo gostoso disso é o livro de Jó. A tradição judaica bota que o autor do livro de Jó é Moisés. Só que a datação não bate. O livro de Jó está ali pelo século VI, tá? Mas, não mais certo ali, pode ser o século VII, século IV, mas Moisés era do século XIV, mais ou menos. Não tem como Moisés ter escrito o livro de Jó. Mas é atribuído a ele também na tradição judaica. Entende isso? O que tem que ter ali é se há uma inspiração divina. Outro livro, né? Você pega a sua Bíblia, abre no Salmo 136. Salmos são atribuídos a Davi. Tá? Davi andou no Nilo. E está falando que do exílio da Babilônia. Você tem diversos salmos falando do exílio da Babilônia. À margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando de ti, Sião. Lembrando de Sião. Davi não pode ter escrito isso, não tem como. Mas, se você pegar no Concílio de Trento, está lá, Davi como autor dos Salmos. Aliás, se você pegar o Talmud, também está lá. Todos os louvores declarados no livro dos Salmos foram recitados por Davi, conforme declarado. E aí os judeus reconhecem. Embora muitos salmos tenham sido originalmente compostos por outros, foi o recital de Davi que estabeleceu como canções imortais de louvor. É porque eles têm que Davi recitou e outras pessoas escreveram. Mas há também rabinos que dizem, olha, Davi tem coisa que não foi dele. Não tem como ele ter escrito sobre o exílio na Babilônia. Eles referindo-se que como eles estão lá. Não tem. Então, o que é o importante? É quem é o autor, não a autoria. O Concílio de Trento ele foi para dizer quantos livros a Bíblia tinha. Dizer que se o Espírito Santo
ele inspirou o Novo Testamento, ele inspirou o Antigo. E se você rejeita o Antigo Testamento, tá, por ser, né, dizer que não foi inspirado pelo Espírito Santo, então, que os judeus rejeitaram, você tem que, por lógica e coerência, rejeitar o Novo. Porque não tem isso nas escrituras judaicas no Novo Testamento. Então, para nós, o mais importante é a mensagem e a verdade atrás dela. Por exemplo, na Batalha de Maratona, né, foi Fidípides, segundo a lenda, correu 40 quilômetros para dar a notícia que Atenas venceu o exército persa. Se fosse, a gente descobrisse agora que não foi esse cara, foi o Zé Mané das Couves, ia mudar o fato que Atenas venceu os persas, ou o quadro da independência do Brasil, muda o fato da independência ser proclamada. Dom Pedro I está numa mula ou num cavalo, como foi desenhado, como foi pintado no quadro. Os dragões da independência que não existiam na época estarem no quadro. Muda esse fato que a independência do Brasil foi proclamada? Não muda. Então não importa quem, a autoria de quem escreveu o quê. O Novo Testamento foi escrito por gente anônima. Você não sabe se foi Mateus, se foi Lucas, João, Marcos, não sabe. E, para que se saiba, entre autor e autoria, tá? O cânone que os protestantes seguem é atribuído a Martinho Lutero. Mas não foi ele que criou. Foi lá o homenzinho em alemão, o tal de Karls Downstad, ou André de Boldenstein, que criou esse cânon. Mas é atribuído a Martinho Lutero. Pergunta, esse cânon existe ou não existe? Ele existe. Agora, a questão é, ele é inspirado ou não por Deus? Porque aqui é que está a grande questão que eu coloquei. Se Deus inspirou a igreja no Novo Testamento, como é que ele falhou no Antigo? E se Martinho Lutero e esses cabras aí aceitaram a autoridade judaica no Antigo Testamento, por coerência eles têm que aceitar a autoridade do Novo e rejeitá-lo. Porque todas as justificativas que tem, biblicamente falando, tá, para que se rejeite os 7 livros, cara, o botão que os protestantes colocam ali é para rejeitar tudo. Ou boa parte da Bíblia. Porque não tem coerência. Eu não vou entrar em profundidade disso aqui, porque eu já tenho vídeos falando sobre isso, aqui sobre a canonicidade dos livros. Eu espero que tenha ficado claro. Tá? Agradeço a vocês aí que contribuem no canal, continuem contribuindo. O Pix está aí, é meu e-mail, tá? Para quem quiser, derradio@gmail.com. Ajude aí com a gente. Pô, contribui com R$2 aí pro canal, gente. Tira o escorpião do bolso, pelo menos. Tá aí quem vai no Apoia-se, tem todo um livro, né? O livro que do mês passado foi falando sobre Lutero e protestantismo. Então, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.